com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e você já sabe qual é o material necessário para esta aula. Você precisa pegar o seu livro, o lápis e a borracha. A nossa aula de hoje nós vamos revisar um conteúdo que nós já trabalhamos semana passada, tá? Depois da revisão, nós vamos resolver algumas questões aí do seu livro de matemática. Por isso é importante que você esteja com o seu material próximo de você, combinado? Turma, olha só. Nas últimas aulas de matemática, nós vimos algumas estratégias de cálculo. Nós aprendemos sobre a estratégia de cálculo mental, por estimativa, com o algoritmo usual, por decomposição. Então, na aula de hoje, nós vamos revisar o cálculo por decomposição e também o cálculo com o algoritmo usual, tá? Isso na adição. Então, nós vamos ver um exemplo desse cálculo na adição, combinado? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Olha só, eu coloquei aqui no quadro, tá? Que nós vamos fazer este cálculo juntos. É uma adição, veja que o símbolo é de mais, então é uma adição. E nós vamos fazer esse cálculo por decomposição e depois com o algoritmo usual, ok? Então, vamos começar. Vamos começar com o cálculo por decomposição. A primeira coisa a fazer é olhar os números e analisar. Observe, turma, que aqui eu tenho que somar 142 mais 253. Vou pegar este número aqui, ó, o 142, e vou fazer a decomposição dele. Então, observe que na posição da centena eu tenho o número 1. Isso quer dizer que é 100 uma única vez, tá? Então, aqui eu vou colocar o número 100. Depois, na posição da dezena, eu tenho o número 4. Isso quer dizer que aqui eu tenho 10 4 vezes. E 10 4 vezes é igual a 40, certo? E na posição da unidade, eu tenho o número 2. Então, eu fiz aqui a decomposição do número 142. Agora, eu vou fazer a decomposição do número 253. Então, eu vou pegar aqui a posição da centena e ver que na centena ele tem o número 2. Isso quer dizer que eu tenho aqui 100 duas vezes, então é 200, tá? Então, abaixo aqui, ó, da centena, eu vou colocar a centena desse número. Agora, eu vou para a posição da dezena. Ele tem o número 5. Então, isso quer dizer que aqui eu tenho 10 5 vezes. E 10 5 vezes é igual a quanto, turma? A 50, não é isso? Então, aqui, na posição da dezena, eu coloco o 50. E agora, na unidade, eu vejo que é o número 3. Então, ele tem 3 unidades. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses valores, ok? Então, veja, vou somar primeiro a unidade, depois a dezena e depois a centena. 2 mais 3 é igual a quanto? Isso mesmo, 5. Agora, turma, eu tenho 40 mais 50, eu formo quanto? 90. Agora, eu vou somar as centenas, ó. Uma centena mais 2 centenas, 100 mais 200 é igual a quanto? A 300. Agora, eu vou ver que número eu consigo formar. Veja, esse número, ele tem 3 centenas, 9 dezenas e 5 unidades. Formei o número 395. Conseguiu compreender, turma? Então, aqui, nós fizemos o cálculo por decomposição. Agora, nós vamos resolver essa mesma adição, só que dessa vez usando o cálculo com o algoritmo usual. Então, veja, turma, que aqui nós já armamos a continha, lembrando de colocar sempre os números na posição correta. Então, veja, esse número, ele tem unidade, dezena e centena. O outro também, ele tem unidade, dezena e centena.
e eu organizei eles na posição correta, colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. E agora, para começar a resolver este cálculo, eu preciso começar a resolver pela unidade. Então, sempre nós iniciamos a resolução da questão pela posição da unidade, tá? Então, vamos lá. 2 mais 3 é igual a quanto? A 5. Nós já vimos aqui, certo? 2 mais 3 é igual a 5. Agora, 4 mais 5 é igual a 9. Muito bem. E 1 mais 2 é igual a 3. Observe, turma, que no cálculo com o algoritmo usual, nós estamos fazendo a adição, nós estamos somando a unidade com a unidade, a dezena com a dezena e a centena com a centena, assim como nós fizemos aqui na decomposição, tá? Então, este é o cálculo com o algoritmo usual. Veja que nós chegamos ao mesmo resultado, tá? Então, turma, qual dessas estratégias vocês acham mais prática, mais fácil, tá? Que facilita aí a nossa vida? O cálculo com o algoritmo usual tem esse papel de facilitar nosso trabalho, tá? Em vez de estar decompondo o número para poder somar unidade com unidade, dezena com dezena, nós podemos fazer isso usando o cálculo com o algoritmo usual. Turma, agora chegou o momento de resolver algumas questões aí do seu livro de matemática. Então, pegue ele, abra na página 36, nós vamos resolver a questão de número 9 e também a questão de número 10. Vamos começar com a questão 9, que diz assim: o esquema abaixo mostra o caminho possível entre a casa de Carla e a escola. Então, o esquema está aqui, essa ilustração, tá? Então, vamos observar já essa ilustração. Na letra A, ele pergunta: pinte o caminho mais curto entre a casa de Carla e a escola. Então, veja, turma, nós vamos pintar aqui o caminho mais curto entre a casa de Carla e a escola. Então, para isso, nós precisamos fazer alguns cálculos, certo? Então, o primeiro caminho, que é esse daqui, ó, ela vai percorrer 306 metros, olha só, eu coloquei aqui na continha, 306 metros e 163 metros, tá? Nós precisamos somar esses dois valores para descobrir quantos metros ela vai percorrer se seguir esse caminho, tá? Vamos também fazer o cálculo aí de 154 metros mais 324 metros. E vamos descobrir se ela seguir esse caminho, se ele é mais curto ou mais longo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui, resolver essas continhas para descobrir qual caminho ela pode seguir, tá? Então, vamos lá. Vamos começar somando esses dois. Então, 6 mais 3 é igual a quanto? A 9. 0 mais 6 é igual a 6. E 3 mais 1, 4. Se ela seguir esse caminho, ela vai gastar 469 metros. Vamos ver o outro agora. 4 mais 4, 8. 5 mais 2, 7. 1 mais 3, 4. E se ela seguir esse outro caminho, ela vai caminhar 478 metros. Certo, turma? A letra A, ele perguntou: pinte o caminho mais curto entre a casa de Carla e a escola. Então, o mais curto, nós podemos perceber que é esse daqui. Veja que, ó, esse número, ele tem 4 centenas e esse também, tá empatado. Esse tem 6 dezenas e esse tem 7 dezenas. Então, esse aqui é maior, tá? Se ele tem 7 dezenas, ele é maior. Então, esse aqui seria o caminho mais curto, certo? Então, vocês vão pintar esse daqui, ó. O caminho que tem 306 metros e 163 metros, ok? Letra B. Qual é a medida do comprimento em metros do caminho mais curto? Então, ó, a resposta é esse número.
469 metros. Aí na letra B vocês vão escrever 469 metros. Ok, turma? Vamos agora para a questão de número 10, que diz assim. Observe o painel que mostra o número de participantes de uma meia maratona e responda às questões. Aí tem aí o painel dizendo participantes da meia maratona, 1.032 mulheres, 2.564 homens. Na letra A, ele pergunta, quantas pessoas participaram dessa meia maratona? Então, veja, turma, aqui é a resposta da letra A. Então, turma, para encontrar a resposta da letra A, nós temos que somar a quantidade de mulheres com a quantidade de homens e descobrir quantas pessoas participaram dessa meia maratona. Então, veja, eu coloquei aqui na continha a quantidade de mulheres, que é 1.032, e a quantidade de homens, que é 2.564. E agora nós vamos, somar, tá? Então, vamos lá. 2 mais 4 é igual a 6. 3 mais 6, 9. 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. Então, a resposta da letra A é que participaram aí 3.596 pessoas, tá? Vocês vão escrever aí na letra A esse número e depois escrever a palavra pessoas, porque participaram 3.596 pessoas. Vamos agora para a letra B. Quantos homens participaram a mais que mulheres? Olha só, quantos homens participaram a mais que mulheres? Então, para descobrir a resposta da questão B, nós vamos pegar a quantidade de homens, olha só, e vamos subtrair a quantidade de mulheres. E vamos encontrar quantos homens participaram a mais que mulheres, tá? Então, vamos lá. Você tem 4 e tira 2, você fica com quanto? Isso mesmo, com 2. Você tem 6 e tira 3, fica 3. Você tem 5 e tira 0, fica 5. Você tem 2 e tira 1, fica 1. Então, a resposta é 1.532 homens. Aí, na letra B, vocês vão escrever este número e depois colocar a palavra homens, tá? Então, essa é a resposta da letra B, turma. Pessoal, na página 37, tem a questão de número 11 e a questão de número 12, que eu vou deixar para vocês resolverem aí na casa de vocês. Combinado? Turma, essa é a atividade do dia. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Espero também que vocês tenham acompanhado aí o passo a passo de cada questão que foi resolvida aqui na aula e também que você termine de resolver as questões aí na sua casa, tá? A nossa aula, pessoal, ela está chegando ao final, mas eu quero lembrar que assim que acabar a aula, você deve resolver as questões e depois enviar para a sua professora. Não esqueça de fazer isso. Combinado? A nossa aula está chegando ao final. Tchau e até a próxima!